Candidatos que fizeram a prova do Enem já podem consultar os gabaritos das provas. Cerca de 50 pessoas são exoneradas da administração de vazante. São todas pessoas de confiança, que estiveram à frente do processo eleitoral, pessoas que tiveram sol a sol com o Dr. José, Giovannini e todos os vereadores também. Votorantim Metais realiza mais uma ação através do programa Bem Viver. Eu ganhei um pandeiro, gostei muito. FGTS tem orçamento recorde de 72 bilhões e 600 mil reais para investir em 2014. Pastor Alencar Lutero explica detalhes da reforma luterana. Lutero via aquilo como antibíblico e como uma exploração do clero, um abuso da fé simplória. Pesquisadores refletem sobre avanços e desafios nos 10 anos do Bolsa Família. E você vai ver também no Palavra do Governador desta semana, Antônio Anastasia destaca iniciativas para fomentar o turismo em Minas Gerais. Exatamente para estimular a gastronomia, para demonstrar esse grande valor dessa riqueza mineira. Estas e outras notícias você confere agora no Jornal Noroeste, que está no ar. E já estão disponíveis para consulta no portal do INEP na internet enem.inep.gov.br os gabaritos das provas objetivas do Enem 2013. Os participantes podem verificar as respostas das provas aplicadas sábado e domingo, dias 26 e 27 de outubro. A divulgação dos resultados individuais está prevista para a primeira semana de janeiro, em data ainda a ser divulgada. A exemplo do ano passado, os participantes terão acesso ao espelho da correção somente para fins pedagógicos. A redação será avaliada por 2 corretores independentes. E aproximadamente 50 pessoas foram exoneradas na administração municipal de Vazante nesta última quinta-feira. Em entrevista coletiva, o atual secretário de administração, Adilson Bastos, explicou que o motivo seria a redução de custos para o governo municipal. Adilson, aproximadamente 50 pessoas serão exoneradas na administração municipal. Inclusive, é o último dia de trabalho nessa quinta-feira, dia 31. Qual que é o motivo? Isso, a gente sentou, avaliou juntamente com os secretários, o prefeito, o vice-prefeito. São todas pessoas de confiança, que estiveram à frente do processo eleitoral, pessoas que tiveram sol a sol com o Dr. José, Giovannini e todos os vereadores também. E resolvemos fazer isso aí até por redução de gastos. É um processo normal, que seria feito do dia 30 do 11, simplesmente a gente antecipou isso aí para justamente redução de gastos junto à prefeitura, para que a gente possa começar 2014 com todas as dívidas, prestadores de serviços, fornecedores liquidadas. Vocês esperam reduzir quanto? Qual que é o valor? São aproximadamente 50 cargos de confiança entre diretores e supervisores, que são avaliados pelos secretários, e vão ser reduzidos aproximadamente 70 mil reais. De todas as secretarias? De todas as secretarias. A gente não sentou com a Emiliana ainda, a gente não sabe quais pessoas serão exoneradas, mas aí, o mais tardar nesse dia 31, todos serão comunicadas pessoalmente por cada secretário, num valor total de 70 mil reais em todas as secretarias. A Votorantim Metais Unidade de Vazante realizou na manhã desta quinta-feira a entrega de brinquedos a crianças carentes do município. A ação foi do programa Bem Viver. E onde há brinquedo, tem criança por perto. Eles não tiveram problema nenhum em ficarem na fila à espera da surpresa. Com o brinquedo na mão, alegria garantida. Gostei de ganhar um presente. Eu ganhei um pandeiro, gostei muito. Cerca de 800 brinquedos foram arrecadados pelos colaboradores da unidade e os parceiros do Votorantim em Família, todos doados para crianças carentes e instituições do município. Essa ação ela vem de encontro às ações desenvolvidas dentro do programa Bem Viver da Votorantim Metais, que visa trazer a qualidade de vida para as pessoas, tanto para os funcionários da nossa empresa quanto para a nossa comunidade. Então essa ação dentro do mês da criança vem trazer e buscar a felicidade das crianças que de fato não têm condição de ter o brinquedo para estar se divertindo em casa, e que isso para nós também é qualidade de vida. A campanha ela foi feita em torno de 20 dias, nós arrecadamos em torno de 800 brinquedos. O Conselho Curador do FGTS aprovou nesta terça-feira a proposta de orçamento do fundo para o próximo ano. O FGTS terá em 2014 um orçamento recorde de 72 bilhões e 600 mil reais
sendo mais de 57 bilhões para financiamento à habitação, 8 bilhões de reais a serem aplicados em infraestrutura urbana e 5 bilhões e 200 mil reais para o setor de saneamento básico para descontos. Nos casos de financiamento à população de baixa renda, com ganhos familiares de até R$ 3.275, o FGTS vai disponibilizar 8 bilhões e 900 mil reais, sendo 6 bilhões destinados ao financiamento no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. E no dia 31 de outubro comemora-se pelos protestantes a Reforma Luterana. Eu conversei com o pastor Alencar Lotero, da Igreja Presbiteriana de Vazante, sobre o assunto. Ele contou detalhes. E a reforma se deu em protesto a diversos pontos da doutrina católica, propondo aí uma reforma do catolicismo romano. E é sobre isso que nós vamos conversar, com o pastor Alencar Lotero, que vai nos contar o que levou a esse protesto naquela época, pastor. Inicialmente, Martinho Lutero divergia da prática da venda de indulgências por parte da igreja. O que era a venda de indulgências? Era a venda de uma certidão de perdão de pecados mediante o pagamento em espécie ou em bens para a igreja. E Lutero via aquilo como antibíblico e como uma exploração do clero, um abuso da fé simplória de um povo já naquela época que desejava por algo mais profundo, que trouxesse respostas para os anseios da alma da população. Então, havia várias outras doutrinas que Lutero divergia, essa era a principal, a questão da venda de indulgências ou de perdão de pecados, que se assemelha muito hoje em dia à chamada venda de bênçãos por parte de igrejas evangélicas. Por isso, nós presbiterianos julgamos que, inclusive, hoje a igreja evangélica precisaria novamente de passar por uma outra reforma teológica e eclesiástica. E, entre outros pontos, com o decorrer da reforma, foram surgindo mudanças até o ponto de esse grupo que acompanha Lutero ser chamado de protestante. E o senhor acredita que hoje, essa situação seria diferente, tanto em relação à Igreja Católica quanto ao protestantismo? Olha, julgar um ato histórico do ponto de vista atual é muito difícil. Como seria a resposta? Pode ser que sim e pode ser que não. Naquela época houve um endurecimento, houve até a Contra-Reforma, que foi uma reafirmação das doutrinas católicas. Claro que muita coisa mudou também, mas, por outro lado, Lutero, no primeiro momento, não queria sair da igreja. Ele queria uma reforma dentro da igreja, mas como ele não foi aceita, a sua ideia, que era um retorno à Escritura, não foi bem vista pelo clero, uma vez que perderia poder com isso também, não foi aceito, e não sei se hoje aconteceria uma divisão na igreja como aconteceu naquela época. O certo é que a história mostra que depois de Lutero, João Calvino, Zwingli, ou seja, muitos padres e bispos acompanharam Lutero, e entre eles haviam divergências. Uns eram mais radicais na questão da reforma na igreja. Inclusive Lutero depois vai caminhar sozinho, e vai um grupo, inclusive vai chamar-se Luteranos ou Igreja Luterana. Outro grupo vai seguir Calvino, que era até mais radical que Lutero, e são os calvinistas ou presbiterianos. Depois, um pouquinho mais adiante, os batistas, com pequenas divergências, mas esses protestantes, eles tinham algo em comum, que o mesmo pensamento de Lutero, de Calvino e outros reformadores, daí o nome reformadores e a data ser chamada Reforma Protestante, a Reforma. O que era isso? Esses protestantes tinham a Bíblia como única regra de fé e prática, e não a tradição acompanhando a fé. Que mais? Tinha a fé exclusiva em Jesus como mediador. Então não se cria na mediação dos santos. Cria-se também na Escritura, na Bíblia, como regra de fé e prática, e ao mesmo tempo
o sacrifício de Jesus era tido como suficiente para a remissão de pecados, para a expiação de pecados, e, por fim, não somente a fé em Jesus como suficiente para a salvação e como um dom de Deus, o que nós chamamos de graça, mas os protestantes tinham como fundamento a glória somente ou exclusiva a Deus. Então, daí, esses pensamentos eram comuns para todos os protestantes. Depois vem outras pequenas diferenças entre esses protestantes que fizeram com que houvesse várias denominações. Certo, pastor. E o porquê dessa data? Por que celebrar o dia do protestantismo, né, no dia 31 de outubro? Então, na verdade, o que há de especial é somente o fato de Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ter afixado nas portas da igreja da cidade de Wittenberg as 95 teses ou 95 frases em que ele contrariava o ensino católico medieval, né? E a partir daquilo, talvez nem ele imaginava que fosse acontecer o que aconteceu. Na verdade, já existia então um desejo dos fiéis de que houvesse essa mudança, senão não teria acontecido esse grande movimento, né? Porque ele simplesmente fez um protesto, e aquilo gerou vários seguidores. É claro que quando a gente estuda a história medieval, especialmente a época da Reforma Protestante, muitos movimentos acompanharam a Reforma Protestante, né? Era o fim do absolutismo, a economia passava a ser capitalista, né? Os reinados ou principados começaram a se separar também do domínio católico do Sacro Império Romano, com isso não tendo que pagar impostos a Roma. Então foram vários movimentos do qual a Reforma faz parte, e a Reforma foi um dentre tantos movimentos daquela época de ordem mais espiritual, em que preocupava mais com a questão espiritual. Então o 31 é comemorado por causa desse dia em que tudo começou, né? Tudo começa no dia 31 de outubro de 1517. Certo, e a Reforma Luterana será tema, né, de seu programa realizado aqui na TV Noroeste, que passa a ser transmitido em um novo horário a princípio, né? Isso. A partir dessa sexta-feira, o nosso programa está em novo horário, e esse primeiro programa, na verdade, para colocarmos ainda de forma mais clara o que foi a Reforma e quais são esses pontos principais da Reforma Protestante e o que divergia do catolicismo medieval, e algumas coisas, é claro, que diverge até hoje, né, mas teremos oportunidade de esclarecer com maior tempo, e se alguém tiver dúvidas ainda poderá nos procurar. E só fazendo uma observação, apesar de ter sido Lutero o grande iniciador, ou pelo menos o marco, antes dele já haviam os chamados pré-reformadores, que também pediam mudanças na igreja. Então essas mudanças vinham sendo pedidas desde pelo menos 1200, no ano 1200. A reforma só vai acontecer em 1517. E depois de Lutero, vem outros reformadores, como eu disse, com ideias talvez não 100% idênticas a de Lutero, como os calvinistas, né? Ou os ingleses depois também, os puritanos ingleses. Então, mostra o quê? O nome reforma, inclusive, protestante, você vê que não é chamada reforma luterana, porque foram vários outros personagens que participaram da reforma. Certo. Pastor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e por sua participação nessa data aqui na TV Noroeste. Reforçando, o programa Vida Nova passa a ser transmitido todas as sextas-feiras a partir do meio-dia. E não deixem de acompanhar o programa. Estão abertas as inscrições para o primeiro concurso de experiências inovadoras na formação docente Prêmio Paulo Freire do Programa de Apoio ao Setor Educacional do Mercosul. O prazo para inscrições é de até 15 de janeiro de 2014. Podem apresentar propostas os coordenadores de cursos de formação inicial de docentes, equipes institucionais ou interinstitucionais e gestores de instituições envolvidas com a formação docente e gestão de políticas de inovação destinadas à formação de professores.
Instabilidades causam chuva ao longo do dia no centro-norte e leste de Minas Gerais, no Espírito Santo, na região serrana e no norte fluminense. No centro-oeste e norte de São Paulo, no Triângulo e no sul mineiro, faz sol e chove a partir da tarde. Nas demais áreas, o tempo fica firme. Confira como fica a temperatura em Vazante e cidades vizinhas. Em Presidente Olegário, mínima de 17, máxima de 32 graus. Em Coromandel, mínima de 19, máxima de 30. E em Vazante, mínima de 20, máxima de 27 graus. Como parte da comemoração dos primeiros 10 anos do programa Bolsa Família, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada lançaram nesta quarta-feira em Brasília o livro Programa Bolsa Família, uma década de inclusão e cidadania. Os artigos reunidos na publicação traçam um panorama histórico da evolução do programa, resgatam as principais contribuições do programa de transferência de renda para as políticas de assistência social e apresentam dados sobre seu impacto nos indicadores de saúde, educação e proteção social e na redução da pobreza. E Antônia Anastasia destaca iniciativas para fomentar o turismo em Minas Gerais. O apoio à gastronomia mineira, que tem se destacado no cenário internacional, é um dos temas abordados pelo governador. É um grande orgulho para nós mineiros termos a nossa gastronomia tão reconhecida. Nós já tivemos esse ano, no início do ano, em Madrid, num festival chamado Madrid Fusion, que é o grande evento internacional da gastronomia, e agora na Feira Internacional do Livro, um evento universal de grandes proporções, no qual o Brasil é homenageado. A parte, o segmento da gastronomia, foi Minas Gerais, o estado convidado a apresentar as nossas delícias. Isso faz parte de uma política de governo, exatamente para estimular a gastronomia, para demonstrar esse grande valor dessa riqueza mineira. Fizemos já festivais na Argentina, no Uruguai, temos realizado eventos grandiosos, como é o caso do Comida de Boteco, o Festival Gastronômico de Tiradentes, mas o objetivo é que se refere de fato a uma parceria importante com o segmento de turismo, para atrair visitantes e, é claro, prendê-los e fazer que haja despesa aqui em Minas Gerais, fomentando empregos na nossa cidade, capital, como também em todo o estado. Esse projeto surgiu do reconhecimento que a gastronomia mineira é a melhor do Brasil. Por outro lado, Minas Gerais precisa se firmar como um centro do chamado turismo de negócios, do qual especialmente a capital Belo Horizonte tem uma grande vocação. Mas a pessoa que vem para a nossa capital para fazer aqui o seu congresso, o seu evento, ele tem de ter alternativas culturais. Por isso nós fizemos aqui o Circuito Cultural da Praça Liberdade, estamos estimulando muitos eventos artísticos da capital e é claro que sabemos que aos eventos culturais e artísticos se soma também a boa mesa. Por isso estamos estimulando a nossa gastronomia, incentivando os nossos chefes, prestigiando os nossos restaurantes, até com reduções tributárias, para que os turistas tenham um ciclo completo aqui, do turismo de negócios, com cultura e lazer e, é claro, com gastronomia. Esse programa, portanto, é muito importante para nós, não só nos festivais que realiza, como já mencionei, mas sobretudo no dia a dia da visita dos turistas, que, é claro, sabemos que tem na Boa Mesa Mineira um dos atrativos para conhecer o nosso estado. Minas Gerais tem mais da metade do patrimônio histórico e cultural do Brasil. Por isso mesmo, nós precisamos sempre melhorar a nossa infraestrutura, como estamos fazendo, para atrair aqui os visitantes, quer brasileiros, quer estrangeiros, para conhecer as nossas igrejas, as nossas construções históricas, conhecer também as nossas belezas ecológicas, a nossa gastronomia, como eu mencionava, as nossas festividades musicais, religiosas, culturais. E é muito importante que o Estado estimule isso. Temos, por exemplo, um programa interessante, que é o programa do Caminho Religioso, que liga a Padroeira de Minas, na Serra da Piedade, Nossa Senhora da Piedade, até a Padroeira do Brasil, em Aparecida, todo sinalizado, permitindo aos peregrinos fazerem a pé esse belo trajeto. Por outro lado, estamos também qualificando empresas de turismo receptivo em Minas Gerais, para termos as excursões e apresentarmos as nossas belezas. Temos também, é claro, uma grande oportunidade no ano de 2014, que é a Copa do Mundo.
uma grande vitrine para mostrar Minas Gerais e Belo Horizonte, a nossa capital, para bilhões de pessoas que vão ver a Copa pela televisão, pelo mundo afora. Não podemos desperdiçar essa oportunidade. Então, portanto, nós temos aqui diversas ações que têm por objetivo sempre a promoção do turismo e tornar cada vez mais conhecido o nome de nosso estado, Minas Gerais. E por hoje é só, até a nossa próxima edição amanhã às 18h15. Tenham todos uma excelente noite.